Queria agradecer a presença de todos. Meu nome é Hélio Rezende, sou médico veterinário, gerente do departamento técnico da ABS Pecplan. Falar um pouquinho aqui sobre as oportunidades que a gente tem para emprenhar uma vaca, onde elas estão, onde a gente precisa procurar essas oportunidades, ou onde a gente precisa criar essas oportunidades. O assunto reprodução é um assunto que não é novo, é um assunto que é tão falado, né? E por não ser novo e tão falado, quer dizer, é um assunto que realmente tem importância. Então o que nós vamos fazer aqui hoje é exercitar um pouco essa importância, ver se a gente consegue mensurar um pouquinho mais essa importância, né? Porque o que a gente precisa pensar? Que uma fazenda de leite, antes de produzir o leite que paga as nossas contas, mas antes dessa fazenda produzir o leite, essa fazenda tem que produzir prenhezes. Porque se a vaca não emprenha, ela não pare. Se não tem o parto, não tem a lactação. Então, se não tiver a prenhez, se não tiver a reprodução funcionando, nós nem começamos a conversa de produzir leite, né? Então, a produção de leite tem que ser uma consequência da produção das prenhezes. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente precisa para emprenhar uma vaca, quanto vale uma vaca prenha, uma vaca parida, onde estão as oportunidades de produzir essa prenhez, né, e quais são as nossas necessidades. Nesse fluxograma aqui a gente mostra um pouquinho algumas das principais características que influem no resultado da prenhez, né? Então todas essas características elas estão diretamente ligadas com o resultado final, e se a gente for muito efetivo, muito eficaz numa dos aspectos, mas falhar em outro, o resultado é ainda assim desastroso, né? Por quê? Porque qualquer um dos fatores que não funcionar, ele que vai determinar a não produção da prenhez, né? Então a gente tem aqui o papel do macho, né? Da fertilidade do macho, que no caso da inseminação artificial, nós assumimos esse papel através do sêmen, da inseminação, da técnica, da manipulação, do congelamento, tudo, né? E na fazenda, a mão de obra é um fator de extrema importância que nós temos que considerar, né? Porque nós precisamos ter uma mão de obra cada vez mais educada, treinada, preparada para o trabalho, motivada, acreditando no seu trabalho e assim, entendendo o papel do seu trabalho dentro do funcionamento geral daquela fazenda, né? O manejo envolvendo todas as condições que nós impomos aos animais, né? O ambiente, né? Onde a gente tem que se preocupar aqui no Brasil de maneira bem importante para a gente aqui no Brasil, né? Que nós temos um verão bastante longo, quente e muito úmido. Então isso coloca os animais numa condição de estresse calórico muito acentuado, afetando o funcionamento orgânico do animal geral e inclusive a reprodução também tem um prejuízo muito grande. A parte da nutrição, garantindo o funcionamento orgânico do animal, garantindo o equilíbrio do animal, e as doenças, sejam doenças reprodutivas específicas da reprodução ou doenças gerais do animal, que a gente sabe que qualquer fazenda tem, problema de casco, problema de mastite, qualquer fazenda de leite tem, isso sem dúvida afeta diretamente o resultado final da prenhez. Então aqui só um exercício aqui de a gente da importância da genética associada com a importância do manejo, né, levando em conta o período de lactação dos animais, a persistência da lactação dos animais e o intervalo entre partos, né? Então o que é uma situação desejável? Uma vaca que tem uma alta persistência de lactação, quer dizer que mantenha bem o seu leite ao longo do tempo depois do parto, associada a um intervalo entre partos bastante curto, né? Então isso é a situação mais desejável, que nos mostra dos termômetros assim, de maior eficiência de uma fazenda, que é o que? O percentual de vacas no leite e percentual de vacas secas, né? O ideal é que a gente tenha aí no mínimo de 75% a 80% do gado produzindo leite e no máximo de 20% a 25% das vacas secas, né? Mas entendendo sempre que a vaca seca ela tem que estar seca preparando a próxima lactação, que é quando começa a lactação. A lactação começa, não é a hora que a vaca pare, é a hora que a vaca seca, né? Então, a vaca que está seca e vazia, essa vaca, gente, sinto muito, mas ela tem que ir embora da fazenda, né? Não tem lugar para ela.
Esse gráfico é uma curva de lactação, né, onde a vaca pare, por volta da 4ª semana ela tem o pico da lactação, e aí naturalmente essa produção vem caindo, né? Então a importância da gente controlar bem o intervalo entre partes, porque se o intervalo entre partes se estender, o animal ele vai aumentar o número de dias em leite, e aí o mesmo animal custando o mesmo custo fixo para que a gente o mantenha na fazenda, né, ele vai ter um retorno significativo